Medo. Fear. Passa ali o sinal do Wi-Fi. Tem. Hoje a gente vai falar sobre medo, beleza? Bora com a gente, está assistindo nosso canal e deu na telha. O que você acha dessa palavrinha medo? Cara, você tem o cara mais cagão quando era criança, você pode bater lá na casa do meu irmão, que ele vai falar. Até uns 12 anos eu tinha medo de chuva, de trovão, de bexiga, era uma coisa tenebrosa. Mas de um dia pro outro, Acabou? acabou. Eu não sei se quando eu comecei a estudar as coisas que levam o medo, simplesmente foi embora. Hoje eu tenho, não seria medo, eu tenho um pé atrás. Receio. Um receio. Não gosta de tomar susto. A gente tem uma indústria do medo hoje, né? Sim. Filmes, séries, Jogos de videogame. jogos de game principalmente. E tem também aquela indústria dos caras que fazem um showzinho lá, que tira não sei quem, que a gente falou no outro vídeo que tá no card aqui em cima de possessão, que o pessoal tira aquelas coisas das pessoas. Então essas pessoas que frequentam esses lugares, elas têm medo de alguma coisa, e essa indústria Já do medo geral, né? predisposto, né? A acreditar naquilo e ficar apavorado. Eu sempre brinco que a mente mente. Então, quando a pessoa está muito assim, né, focada numa coisa, ela pode começar a ter medo do que não é para ter. Você acha que o cansaço, por exemplo assim, eu como vigilante, a maioria das coisas que acontecia no nosso turno era depois da meia-noite. Mas pra mim era o cansaço, era a peça da mente mesmo. Sim, a mente prega a peça. Começava a pensar em muita coisa, começava a fazer aquilo que a gente falou no vídeo anterior, ficar caçando um assunto, né? Ficar caçando besteira, ficar fazendo um vídeo que nem esse nosso aqui, e aí a mente vai começar. Pode ver que o vídeo já tá começando a ficar mais apagado. Dá uma apagada, né? A gente começa falando, dando risada, Sim, sim. mas acaba puxando lá no Sim, mesa. sim. Olha, eu não sei quanto a vocês, mas quem aqui nunca procurou assuntos como esse na internet depois das 2 da manhã? Vixe, Eu principalmente vi- no começo da internet, Nossa, né? eu viro e mexe. O medo é uma condição pra você, Thiago? É um estado ali de pânico, ou é uma coisa passageira que vem e já era? Você acha que tem pessoas que realmente nem gostam de tocar no assunto? Olha, tem muitas pessoas que nem gostam de tocar no assunto, e talvez por um trauma de infância, talvez faz parte da personalidade, mas no meu caso, eu era muito medroso, mas simplesmente um dia sumiu. Mas eu sei que tem pessoas que carregam isso a vida inteira. E o medo ele é uma coisa que é muito relativa, né, galera? O assunto aqui é mais medo de coisas paranormais, sobrenatural e tal. Existe mas- o pânico de outras coisas. Tem claro. medos por exemplo, tem pessoas que ela tem medo de ficar no escuro. Sim. Mas não é porque ela tem medo de Sobrenatural. acontecer alguma coisa Algo ali mais no escuro. Claustrofobia, né? Claustrofóbico, apertado no exatamente, lugar. Sim, sim, sim. Tem muita parada dessa, né, galera? Então são medos Medo de diferentes, altura. medos de trauma. Por exemplo, uma criança da minha área que se afogou quando era pequenininha, sim. às vezes até adulto, ela continua com esse medo de água, e para perder isso daí é difícil. Vira trauma mesmo. Nós viemos de uma geração que nós gostávamos de ler livros de espírito, Sim. de religião, de fantasmas e coisas do gênero. Muitos livros de nome como São Cipriano, entre outros, né? A gente lia, fazia brincadeiras de copo. do copo, tesoura, que a gente tinha na mão, a caneta e tal, né? Batia na porta do banheiro lá, com o Pra negócio da fazer a Bloody loira. Mary lá, né? A Maria Sangrenta. Maria Sangue. Maria Sangrenta. Então, a gente fazia muito esse tipo de coisa, né? E com o passar dos anos, você vai perdendo esse medo. Porque Vai você começa a perdendo. entender um pouquinho mais o assunto, né? Vai procurar. Mas será que não vai mudando o pensamento, Zu? Será que muda, Você acha? Thiago? Olha, eu acho. A correria da vida, aquela coisa assim. Você acaba Também. esquecendo o medo, né? Mas eu acho que no caso da gente, por a gente ter brincado com essas coisas quando era criança e a gente tinha amigos ali, aquilo vai se dissolvendo entre a gente. Vai ficando muito natural. Vai ficando muito natural. Agora, quando você pega as crianças de hoje, por exemplo, que elas não têm esse contato de amigos como a gente teve. Pular no cemitério de madrugada. Pular no cemitério. Assim, qualquer coisa vai traumatizar, qualquer coisa vai levar para esse medo É perigoso, do oculto. Então eu acredito que hoje o medo, ele está enraizado. Exatamente. Está enraizado, sim. A gente estava muito preocupado aqui, falando em off, sobre a respeito de não ofender ninguém, nenhuma religião, nada. Mas imagine uma criança de 8 anos, 10 anos,
ir num show de possessão. Sim, é uma Que a gente coisa falou meio... no Ela já tá sendo induzida, né? Não, quando ela tiver 14 anos, ela vai tá fazendo a capirotagem lá, como viu os outros fazendo. Isso é indução. E é um medo. Fala assim, pô, se eu não tiver aquilo, eu vou ser uma pessoa diferente. Aí você tem medo de ser uma pessoa sadia mental, de medo de ser uma pessoa que não acredita naquilo. E é normal, tem gente que não acredita, né, Azul? Tem gente que trabalha aí no necrotério de boa, Normal. de boa, maquia, defunto, a gente falou sobre isso. Como Pós-morte, eu né? na própria faculdade de educação física, quando você entra a primeira vez na sala de anatomia, Anatomia. você fica meio, né? Você te dá aquele Você baque, fala, né? é, Você tá por mexendo quê? no cadáver, A gente, morto. a gente vê tanto filme de terror, você fala assim, caramba, Vai isso levantar aqui essa era uma porcaria, pessoa, né? Aí chega uma hora que você já tá com a caneta aqui na mão, assim, você cutuca o fígado ali. Professor, mas isso aqui, aí o professor começa a explicar, você fala, é verdade, põe a a caneta já tá na boca, você fala, Credo. aí você acaba tendo nojo, não medo, E né? não medo. Mas eu falo assim, que as pessoas que têm medo do sobrenatural, elas não podem nem ouvir falar de, vamos conversar de espírito, vamos conversar de fantasma. Você usava muito o termo fantasma, né? Hoje que se fala mais de espírito, mas eu conheço amigos que você não pode nem brincar e falar assim, ó, lembra do chupacabra? A pessoa já fica Já assim, entra em ó, pânico. entra em pânico, Rafael Cremonese. já começa a arrepiar e a pessoa não quer falar. E a gente sabe que isso vende, né? Tem muitas pessoas pedindo pra gente fazer as gravações externas, pra lidar com o sobrenatural. Mas eu particularmente, como eu falei em vídeo anterior, é perigoso você ficar caçando sarna pra se coçar. Não é que eu tenho medo, o Puzo tem medo, mas a gente sabe que pode acontecer alguma coisa. E na programação do canal, eu até comentei com o Du, falei, eu tenho medo de ir, mas não é medo de estar lá à noite, de Do ver fato aparecer algum ocorrido. espírito, mas é medo de vir alguma galera ali pra fazer alguma coisa com a gente, os vivos, né, virem ali e tentar Porém, fazer Um mal. acidente, né? De carro, pode acontecer qualquer coisa, não é fácil. Porém, eu sempre falo algo para quem procura sobre o sobrenatural, né? É como um cachorro bravo que tá ali preso na coleira ali, amarradinho ali. Se você não for lá pôr a mão nele, aquele cachorro não vai te morder. E assim é o sobrenatural. Quando você começa a mexer com ele, você está se abrindo para ele. Então a pessoa tem que ficar muito ciente do que ela está fazendo. Então, mas aí, Thiago, tem um fator assim, eu conheço uma pessoa que ela morre de medo de tudo, cara, relacionado a sobrenatural. Tem Qualquer pânico barulho mesmo, que pânico. acontece na casa dela, ela morre de medo, ela dorme de luz acesa. Eu vou falar, é minha sobrinha. Eu já passei por isso, tá? E ela- Sobrinha do... E ela fica Zoeira. nessa daí, cara, e a gente não consegue entender o porquê. Pois até então a gente nunca soube dela ter tido contato com alguma coisa. Entendeu? Mas a Nunca gente não escutamos sabe, uma história. né? Então. A gente não Nunca sabe escutamos o que uma passa, história né? dela falar que ela viu ou não. E o subconsciente, que a gente já Sim, falou em sim, outro sim. vídeo também. Mas assim, William, isso é uma coisa criança. Quantos anos ela tem hoje? 20 e lá vai pedrada. Não vai lembrar o que aconteceu quando era Ela criança. pode não lembrar, mas a criança, ela tem uma mente muito mais aberta para essas coisas do que um adulto barbudo que nunca acreditou, né? Criança, ela vê muitas coisas sim, independente da religião, do que a pessoa acredita, mas a criança vê. Ela é receptiva. Ela vê, porque nós estamos cercados pelo sobrenatural, ele existe realmente. Todo mundo, as pessoas têm que saber isso, que ele existe. Só que o que foi que fez mal para ela ali, que traumatizou ela, é uma ferida, sabe aquela ferida que você nunca quer mexer? Ela tá ali, mas ela você nunca quer mexer, não é porque você sabe que ela vai doer? Então talvez por isso que ela nunca abriu para vocês, né? Pode ser. É um assunto delicado, Assim como o próprio livro, O Segredo, diz, né? Tudo que você pensar, que Se você vai materializa. atrair, né? Sim, Você sim. vai atrair. Acaba se Positividade é uma coisa boa, né? E a E também a negatividade. negatividade. A lei Isso da pode estar atração. trazendo, a lei da atração, pode estar trazendo esse medo à tona, ou pode ser simplesmente uma coisa que sua mente está pregando uma peça, alguma coisa Sim. assim, né? Sim, Agora, Vai saber, fica sempre a interrogação. vai saber. agora, sem se estender muito no assunto, mas hoje a gente fala muito termo técnico, muita gente tem aí os sabe-tudos, os sabichões, assim. Mas Jó já falava, né? Que aquilo que mais temi é o que sobreveio sobre a minha vida. Que sobreveio até mim. Então, dizem que o diabo se alimenta desse medo. Sim. Então, quanto mais medo você tiver, mais medo você vai ter. E tem pessoas que se matam por causa do medo. É um assunto sério, galera. É um assunto É um sério. assunto sério. Então, se você puder mudar a cabeça. Tem medo daquilo? Não caça. Sim, Não, não procure. não caça. Você Não vai rachar. Bateu, alguém vai abrir. Com certeza. Né, Zé? Inclusive eu estava assistindo
Eu não lembro se foi um filme, uma série, quem lembrar aí pode até comentar se assistiu isso daí, que eles liberaram um demônio, e esse demônio ele era o chefão, a cabeça do medo. O que ele fazia? Ele vinha e tirava o medo da pessoa. O que isso fazia? A pessoa sem medo, ela não tem escrúpulo, ela não tem freio, ela não esquenta a cabeça com o que ela vai falar, com o que ela vai fazer. Me lembrei, foi na série A Ordem. A série A Ordem. The Order. Netflix, né? É, da Netflix. Bem bacana a série. Ele vai lá e tira esse medo das pessoas. Então, as pessoas sobem lá em cima do parapeito, falam, legal, então vamos lá, pula, se mata. A pessoa que, por exemplo, o Thiago é meu chefe. Aí eu chego pra ele e falo assim, meu, cala sua boca, vai, enfia essa papelada aí no nariz, eu não quero mais nem saber. Você é um ridículo, um escroto, não sei o que, sei lá. O que vai acontecer comigo? Rua. Eu perco meu medo, perco o meu trabalho, eu não fico triste? Não, eu não vou ficar triste, porque o medo e a tristeza estão meio que caminhando juntos. Sim. Então assim, o medo também é sadio, né? Exatamente. Demais não é, tudo mas, que é o extremo, mas nada que é o extremo nada, é bom, né? O medo com uma pitada de receio que a gente fala, né? Então nem sempre você vai falar tudo aquilo que você pensa. A preocupação do que o medo em si, né? Não, você é preocupado com o que aconteceu alguma coisa errada. Sim, te deixa, como o Thiago falou, com aquele freio. Você concorda? Comenta aqui embaixo, galera. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para você ter assunto aí na pandemia, para trocar uma ideia quando vocês se reunirem em chats de WhatsApp e tudo mais, em grupinho de WhatsApp, tá? Compartilha com a galera aí para bater um papo a respeito disso, porque é um assunto bem interessante e legal para prolongar, né? Com certeza. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, Ativar o sininho para receber as notificações, beleza? Beijo dos gordos. Tchau, tchau.